Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cara a Cara com a Nutri Letícia Dias. E hoje eu vim com uma conversa aqui muito bacana, com uma pessoa muito especial, uma paciente minha, e a gente vai falar sobre bariátrica, né? Como que foi o antes, o durante, o pós. Então, um papo muito bacana. Mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre os meus patrocinadores, né? Lógico, eu não poderia deixar. Eles abraçaram a causa aqui comigo e isso é muito importante pra mim. Um deles é o restaurante Trairão do meu marido, lá ela serve a melhor comida, né? A Fórmula Ativo, farmácia de manipulação, onde vocês encontram os melhores ativos. E outra coisa, tem um episódio aqui que eu conversei com a Michelle, que a gente conversou sobre isso. Tem também a Gio Estética Avançada, lá vocês encontram os melhores procedimentos, né? Faz depilação a laser, botox, enzima, entre outros procedimentos. E eu não poderia deixar de falar da Natália Mesquita, o estúdio dela, lá vocês encontram cutilagem de pé e mão, esmaltação em gel, unha em gel e entre outros procedimentos. Então vamos começar. Vou falar aqui hoje quem está comigo. A Rayane, uma paciente muito querida, e hoje a gente vai bater um bate-papo aí, falar desse processo seu da bariátrica. Quem olha assim ninguém acredita, mas eu vou deixar aqui o seu antes e depois para todo mundo ver. A Ray começou comigo tem um ano e meio. Assim que eu comecei a atender na bariátrica, você já veio, foi uma das minhas primeiras pacientes aí bariátrica. Ela já estava operada, mas a gente vai bater um papo aqui sobre tudo, como foi. Mas conta um pouquinho aí de você, Ray. Você trabalha com fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta, né? Sou formada há 9 anos. E assim, quando eu decidi fazer, né? Foi assim, um divisor de águas, porque eu era contra, né? Eu nunca apoiei bariátrica, sempre vim daquela rotina de consultórios e nutris, que bariátrica era atraso de vida, que bariátrica não dava certo, que bariátrica a gente perdia vitamina, e que era só tratar, era só fazer atividade física, era só seguir uma dieta, e ninguém nunca me esclareceu devidamente que a obesidade é uma doença, né? Tem muito tabu ainda por trás disso, Sim, né? A bariátrica, assim, hoje talvez menos. Mas a bariátrica ainda é muito taxada, né? É muito vista como uma vilã. Não como muitos acham que vai resolver o problema, né? Mas aí acaba não fazendo o tratamento do pós. Sim. Mas também tem aquela situação assim, que a bariátrica vai acabar com a vida dela. Exatamente. Tem um artista, eu esqueci o nome dele. Ele prega que a bariátrica é a pior coisa da vida dele. Porque não tem vitamina, não tem isso, não tem aquilo. Mas, gente, tudo isso é falado antes, não é? Exatamente, a gente é muito avisado antes, né? Toda suplementação. E assim, eu sou uma pessoa totalmente contra falar que a bariátrica acabou com a minha vida. A bariátrica me deu uma segunda chance. É isso aí. Uma segunda chance que há 3 anos atrás eu não operei porque eu estava diabética ou eu estava com pressão alta. Não tinha nada disso. Eu era muito saudável, sempre tive uma autoestima muito alta. Só que eu entendi que a obesidade era uma doença, eu entendi que eu tinha feito de tudo e mais um pouco, todas as dietas da lua, todas as simpatias, todos os remédios, desde caneta a sibutramina, a medicações que você via na internet, shake da Herbalife, tudo. E eu precisei cair na real que não, a obesidade é uma doença crônica. Hoje eu tenho um corpo magro, mas eu sigo sendo obesa, né? A gente ainda fala que porque assim, a obesidade ela é crônica, né? Hoje, ela não é visível. Isso. Mas ela existe. Ela existe porque a gente precisa trabalhar a mente da gente, a gente precisa trabalhar a cabeça da gente, de que a gente não pode mais comer o tanto que a gente comia antes. Como comia antes. Poder a gente pode, né? Até porque o estômago da gente é um músculo. E se eu for Ele volta. Ele vai entender, meu corpo vai entender. Opa, ela forçou a primeira. Porque querendo ou não, o corpo ele sempre busca o peso que era antes, exatamente, né? Até ele acostumar realmente que você tem um novo peso e ele querer ficar ali, uma nova vida. Qual que foi um dos maiores medos antes de você, mesmo você resolvendo fazer, qual foi o medo, assim? Não emagrecer. De fazer e não emagrecer? Chegar ao objetivo que me pregavam que eu precisava ter. Porque até hoje ainda tem gente que fala. Tem profissionais que falam que você tem que ter aquele chegar peso. Em determinado peso. E hoje muitos estudos já falam que isso não existe, né? Que o peso ideal é aquele peso que te faz bem, que você está estabilizada com taxas boas. A gente avalia muito o percentual de gordura e de massa magra hoje também, né? O peso a gente não pode levar tanto em consideração. Tanto que pra bariátrica hoje a gente não leva mais 100% IMC. Eu nem sabia. Não é só o IMC para fazer cirurgia. Hoje vem, além do IMC, tem as patologias. Esses dias a equipe operou uma com 72 quilos.
Mas ela tava com gordura no fígado, que nada resolvia, já tava hipertensa. Aí já vem outros fatores que a obesidade dela tava acarretando e veio a cirurgia. Então a bariátrica tá mudando muito. Por isso que eu comecei a trabalhar, juro pra você. Porque antes eu também era contra a bariátrica. Pra mim não podia, porque a pessoa vai conseguir. Não. Tinha um estigma muito ruim, né? É porque a maioria dos médicos são carniceiros. E as pessoas costumam falar assim, optou pela bariátrica porque é o caminho mais fácil. Eu digo que quem opta pela bariátrica tem que entender que é o caminho mais desafiador. Desafiador. É um caminho que ninguém te conta o que você vai passar. Cada um tem um processo. E quando as pessoas costumam falar assim, nossa, mas é fraca, com cirurgia é fácil. Eu falo, não, com cirurgia é 10 vezes mais difícil. Porque chegar no manequim 38, você passou muita coisa lá pra trás pra chegar. Qual que foi seu maior manequim aí? O maior manequim, 56, 58. E hoje você tá? 34, 36. 3 anos. 3 anos. E assim, a gente entender que assim, a bariátrica no início é uma cirurgia do estômago. 2 meses depois, a cirurgia tem que ser na cabeça. Não tem jeito. A sua equipe não foi daqui, né? Assim, não, você eu operou? Eu operei de fora com a equipe do Dr. Vitor Canguçu, né? Uhum. E ele sempre deixou bem claro que a chavinha estaria na minha mente, não no meu estômago. Você não operou com a equipe daqui, né? Sua equipe foi de fora. Isso, eu operei de fora, né? Com a equipe do Dr. Vitor Canguçu. Ele me deu muito suporte, uma pessoa assim que realmente desmistificou tudo que falavam sobre cirurgia bariátrica, inclusive sobre suplementação. Porque acho que falta muito disso. A pessoa acha que vai lá, vai fazer a bariátrica, vai resolver, né? Vou começar por aí, todos os problemas, vai emagrecer, mas aí falta vitamina. Gente, a Rai, ela não tem um problema com vitamina. É raro repor. Acho que repomos uma vez só, né? Agora vamos repor de novo. Isso, e agora ela tá me obrigando, gente, a repor de novo. Não queria, mas eu mereço ela. Isso querendo ou não, uma sorte que ela tem é muito boa. É top isso, né? Não, entender assim, que também não é só sorte, né, Letícia? Precisa te achar pra eu entender que a comida não era uma vilã, que a comida precisava ser minha aliada. Eu lembro quando você chegou no consultório com medo de comer. Transtornada, no efeito platô, porque o bariátrico não come, não emagrece. Eu aprendi isso com todo mundo, né? Se não come, não emagrece, não tem jeito. Nosso corpo usa, né? Reserva que a gente já tem, né? Gordura. Estoca. Tá ali estocado. E a equipe do Dr. Vitor, eles foram muito assim, humanos, porque eles viram que eu cheguei com vários mitos, com várias inseguranças daquilo que eu ouvia. Exatamente. E ele foi muito aberto comigo, que ele disse assim, a cirurgia é no estômago. A chave final é mental, é na cabeça. E ele sempre deixou muito claro a importância da equipe multi. E ele também sempre deixou claro que eu não mexo em dieta, quem mexe em dieta é nutricionista. Eu não mexo em exames, quem mexe em exames é endócrino, quem define medicação, quem define alimentação é endócrino com nutricionista. Cada um tem seu lugar. Cada um tem seu lugar. E ele sempre deixou isso muito claro. Isso pra mim foi muito bacana, porque eu entendi que... São poucos profissionais. Exatamente. São poucos que fazem isso. Principalmente eu, por estar na área de saúde, eu entendo que são poucos que fazem isso. Então, assim, a visão dele, pra mim, foi um divisor de águas. Foi onde eu tive certeza que seria ele. Isso é top. Ele, assim, eu não conheço ele pessoalmente, eu já vi o Instagram dele e tal. Eu tenho você, acho que eu tenho mais 2 ou 3 pacientes dele. Eu mandei, acho que umas 10 pra ele. De Muriaé, que eu operei lá com ele. Aí eu atendo algumas dele, mas hoje eu atendo mais aqui de Muriaé mesmo. Mano, uma técnica assim, muito minimamente invasiva, um protocolo muito bacana. Ele me deixou muito orientada, ele esclareceu todas as minhas dúvidas. Na época, né, eu tinha casa em Juiz de Fora, então eu fiquei lá. Mas eu fiquei lá, assim, um dia. No segundo dia, eu perguntei, ele pode ir embora? Ele falou assim, achei que você já estava em Muriaé. E assim, me deu todo o suporte via telefone que eu precisei, dúvidas, às vezes que eu enviava exames de sangue, que eu pedia a ele. Taxas ok, mas peço que você siga o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que o que precisar ser ajustado. Você começou a psicóloga antes? Sempre. Não tem como você unir cirurgia bariátrica sem tratamento psicológico. Não existe essa possibilidade. Eu acho que é o que tá faltando, tá? E quem sofre, quem tem sofrido é quem não tá acompanhando. Eu tenho pegado algumas pacientes que não estão fazendo tratamento, vão só pra pegar o laudo e não fazem um tratamento. E não tem jeito. Vai abrir gatilho. Vai. Porque hoje eu tenho plena convicção que a cirurgia bariátrica, ela é mais psíquica do que hormonal. Porque o psicológico também atrapalha nas vitaminas, gente. Exatamente. O estresse. Se você não tratar... As frustrações. Outra coisa, eu peguei também uma paciente, Rai, que ela falou, Letícia, eu tô com medo de comer. Eu quero comer e eu não posso comer. Olha quanta coisa. Mas por que? Não fez um tratamento, né? Ela não está fazendo, na verdade. Então, assim, com a psicóloga. Então, é isso que falta muito no paciente. E sem contar que, assim, ao longo desse tempo todo, a gente vai precisar da psicologia, não só por conta da cirurgia. Do pós-operatório. Os efeitos que a gente tem. Tanto estéticos, quanto hormonais. Hoje você se vê magra.
Uma pergunta pesada, né? Tratei isso na análise ontem. Se eu me vejo magra, hoje eu tenho muita dúvida de enxergar que eu sou magra. Eu tenho 3 anos de cirurgia, gente. Eu chego na loja e eu peço um manequim 38. Eu nunca consigo pedir um manequim 36, 34, mesmo tendo plena convicção que eu estou vestindo 36, 34. A bariátrica a gente tem que olhar com olhar especial para as vitaminas, para o lado proteico, para essas coisas, mas chega no ponto que o paciente é normal, gente. Hoje eu sou normal, totalmente, em todas as questões. Eu lembro uma vez que eu cheguei na padaria, você tava comendo com pão com ovo, fiquei tão feliz. Então, e hoje eu sou normal, e quando você fala assim, hoje você do manequim, você se vê magra, é o que eu falo da parte psíquica, porque se ver magra, a gente até olha no espelho. Hoje eu não tenho distorção de imagem, já tive. Hoje eu não tenho mais porque eu tratei na terapia. Porém, a gente não consegue chegar numa loja e eu quero uma roupa 34, 36. Estou dizendo eu, por mim, tá? E o medo da gente frustrar é muito grande. Mas é porque isso foi pregado lá atrás, né? Então, isso é um trabalho na terapia que ele, hora ou outra, ele vai existir. E como que tá a sua relação hoje com a comida? Não, vamos falar. Como que era a sua relação antes da bariátrica? Eu sempre comi, eu nunca tive dó de comer. Entendeu? Nunca tive. Eu falo que hoje eu não sei se era compulsão, porque assim, eu comia com prazer. Eu não tinha dó de comer. Nunca comi pra passar mal e nunca comi sem vontade. É prazer, né? A comida traz o prazer. É o que eu falei. Eu comia por prazer, eu comia porque eu gostava. Entendeu? E era qualquer tipo de comida. Era desde um prato cheio com arroz, feijão, angu, carne e quiabo, que eu amo. Era em grande quantidade. Eu falo que a gente come com molho, a gente não come com Aí você fez a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia. Como que ficou a sua relação com a comida? No primeiro ano, péssima. A comida foi minha maior vilã. Eu lembro que você chegou vomitando, passando por muita coisa. A comida pra mim foi, assim, a minha maior inimiga no primeiro ano de cirurgia. Porque eu peguei profissionais que pregaram em mim que eu era proibida a tudo. Eu era proibida a isso, eu era proibida aquilo. E eu falo que todo ser humano que trabalha com proibição, ele vai querer fazer. É lógico. Porque proibido é mais gostoso. Então, eu nunca gostei de doce. Na hora que me proibiram, eu queria doce. Exatamente. Então, assim, pra mim, a cirurgia bariátrica só teve coisas positivas. Mas hoje, quando eu paro pra olhar com calma, eu vejo que ela trouxe muitas questões que eu precisei encontrar, né, a Letícia, encontrar outros profissionais que me fizessem enxergar que não era assim. E hoje, depois desse tempo todo da bariátrica, como que tá a sua relação com a comida? Normal. A Rayane lá de trás segue existindo. A Rayane lá de trás segue gostando de churrasco. A Rayane lá de trás segue tendo prazer em sentar numa mesa e comer. Segue tendo prazer de ir em um aniversário, meu primeiro ano de cirurgia. Eu não queria socializar. É o medo, né? Se chegar a comer assim, também. Ou não? Não é o medo de comer. É a posição que a comida toma de vilã. Que te fazem enxergar a comida como vilã. Gente, bariátrico pode comer cachorro quente, bariátrico pode comer salgadinho, bariátrico pode comer tudo. A gente só precisa entender a quantidade. É, porque também não vai conseguir. Primeiro que não vai conseguir comer um cachorrão. Às vezes nem a metade. O interesse por essas coisas. Mas assim, eu perdi. Mas vamos pegar um exemplo. Igual você falou do cachorro quente. Ninguém vai conseguir, nenhum bariátrico consegue comer um cachorrão. Não. E é totalmente... Às vezes nem a metade. Mas você pode comer um pedaço. Mas, Letícia, a partir do momento que a gente entende que a gente consegue, se você forçar, você consegue. Não, aí como você já falou aqui, o estômago é um músculo, ele vai voltar, mesmo você cortando, Exatamente. mesmo você pregando, fazer qual seja o procedimento que for feito. A gente não tá aqui pra falar nutrição e psicologia tem que andar lado a lado. Porque, assim, quando a pessoa fala bariátrico, não pode. Pode. O bariátrico, a partir do momento quando ele é tão negado, ele começa a se sabotar, fazendo com que ele prove pra ele mesmo que ele consiga. Porque a gente operou o estômago, mas a obesidade estaria com opção também. Eu já peguei um paciente que com um ano ele perdeu e depois no ano seguinte ele voltou. Eu tenho pessoas que eu conheço próximas que voltam. Sabe por quê? Porque assim, eu falo por mim, né? Quanto mais a gente é desafiado, a gente quer ir contra pra saber se é verdade ou não. Eu recebi lá no início, né, um protocolo e com 30 dias eu falei, não, eu vou comer carne moída e não vou comer processado de 7 vezes. Não vou. Já tem 30 dias que eu operei. Já era pra você estaria comendo há muito tempo. E eu comi. Não, ainda bem eu que também não falei pro profissional que eu comi. Ela me perguntou e eu falei, até acho que não. Adoro. Comi, não passei mal, saí viva, ninguém precisa. Teve alguma comida assim que hoje você gostava e hoje você não consegue comer? Doce. Ainda? Irônico, né? Ainda, 3 anos. Não sinto prazer nenhum. Isso é bom, né? Por um pra lado. mim foi por isso que eu falo, eu hoje romantizo a bariátrica. Porque pra mim... É difícil, cara, é muito difícil ter um paciente que faz isso. Hoje eu romantizo. Pra mim, o doce era a minha maior válvula de escape. Eu até brinco, né, Meire Cristina, queridíssima, minha amiga pessoal, mas pra mim,
Era rota de fuga. Já teve meses de eu pagar iFood R$ 2.000. Tô aqui, tô bem. Fast food. E 80% fast food doce. Se você comprar R$ 150, 200 em um dia. É, porque querendo ou não, a gente procura um Porque aí a escape. gente chega, nossa, muito bonito. Aí eu quero essa fatia, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Aí a gente leva R$ 200, tranquilo. Aí deixa na geladeira. Uma coisa que duraria aí hoje pra mim, 30, 40 dias e ainda vai sobrar pra jogar fora. Na época acabava com 2, 3 dias. Na época eu trocava tudo por doce. Hoje Você não perdi consegue. totalmente. Você olha o que você não tem prazer, não quer comer. Coisas que pra mim eram maravilhosas, que, por exemplo, cachorrão. Nossa, eu amava. Hoje eu vejo e eu falo, Não tenho prazer não mesmo, penso, né? não existe. Mas por quê? Porque a gente é conscientizado a fazer boas escolhas. A gente aprende a fazer escolhas. Eu falo com os pacientes hoje que estão fazendo, vocês vão aprender a comer novamente. Exatamente. É como se fosse um bebê, é Isso aí. tudo bonitinho. Mas aí vem também a importância do processo antes. Sim. Do acompanhamento antes. Eu vou fazer bariátrica, eu não preciso emagrecer. Não preciso ir na nutricionista. Não, a nutricionista antes é pra te ensinar, pra te ajudar pro depois. Exatamente, pra incluir. Eu sofri muito com isso. Por quê? Eu não fui preparada antes. E dá diferença. Muita coisa. Dá E assim, diferença. gente, eu sempre tive em diversos consultórios de nutricionistas. O mais caro ou o mais barato que atende no SUS. Uhum. E a gente é treinado, a gente pega aquilo ali, a gente precisa seguir aquela rotina, né? E não, quando eu virei a chave, com uma semana eu resolvi meu processo inteiro. E eu realmente fui só pra uma consulta. Mas é Eu porque quero operar, eu quero isso, eu já tentei isso, levei tudo antigo que eu tinha pra tentar, eu quero um laudo. Essa é a resposta que eu cheguei e falo, não, eu não quero consulta, eu não quero orientação, eu não quero nada. Eu quero um laudo. E eu precisaria, hoje eu reconheço que eu deveria ter ficado pelo menos aí uns 3, 4 meses me ensinando a introduzir verdura, legumes, porque eu não gosto. a comer. A comer. Exatamente. É isso aí. Você teve DUP? Tenho. Com doce. Hoje não mais. Porque eu aprendi a dosar a quantidade de doce que eu preciso comer. Mas o dump que eu tive pós-bariátrica, pós-cirurgia, foi a famosa baba de alien que a gente fala, Aham. né? Era não aprender a mastigar. Obeso não mastiga. Não. 2 engole. Isso aí. E no bariátrico, o que faz ele passar mal no início é isso. O não comer, É o o não não mastigar, mastigar. o não ter tempo para sentar, porque acha que vai ser a mesma coisa. Exatamente, não é. E eu Ah, sofri ainda mais. Por isso que eu falo, se eu estou romantizando, vocês podem acreditar. Porque eu voltei a trabalhar com 10 dias. Ele me deu um atestado de 14. Eu falei, não fico. Pode, só não pegar peso. Beleza. Ela é ótimo. totalmente contra tudo que a gente fala, Então tá? eu voltei a trabalhar com 10 dias. E eu trabalho numa UTI. Na época eu trabalhava de dia. Hoje eu sou noturnista, eu trabalhava de dia. E eu também trabalhava no consultório e eu trabalhava em outro hospital. Trabalhava no hospital de dia e hospital de noite. Então, assim, sem essa de que o bariátrico vai sentar lá na rotina de uma UTI e vai comer com 40 minutos. Não vai. Isso não existiu na minha vida. Não, Existiu. E era nessas horas que, no meio do mastigo, vinha vai vir, porque você não tá mastigando, então não é a comida. E aquilo você tem que processar a comida na boca. Isso aí, E a o forma que você fala. vai lá. E eu fui entender isso muito lá na frente, né? Já tinha mais de ano. Eu fui aprender isso com a Letícia, entendeu? Com as orientações que vinha na dieta, com as escolhas do que eu vou comprar, do que eu não vou comprar, do que eu vou levar pra comer no plantão, que é mais fácil, porque a minha dieta do plantão é uma, minha dieta de casa é outra. A gente tem que pensar nisso. Então, assim, isso não foi pensado. Então, assim, eu romantizo, embora tenha tido tudo isso, eu romantizo. Eu romantizo sempre. Não é fácil, cara, não é? A gente não tá aqui também pra falar que vai ser fácil, que eu vou Que vai fazer, ser um processo maravilhoso, não entendeu? é. Não é. Mas se você souber lidar, você faz ele tranquilamente. Passa e você passa, e é aquilo. A primeira escolha, bons profissionais. Eu falo. Eu falo pra você, eu fui orientada, eu fui ciente. Mesmo eu sendo da área da saúde, eu coloquei pra mim que eu não queria ler nada de reação adversa. E que não é bom, né? Não leia, porque o cérebro da gente processa só o que é ruim. Ninguém processa o que é bom. É que eu falei, esse artista, com certeza, uma coisa de errado deu, uma coisinha. Ele tá colocando como se fosse o fim do mundo. Exatamente. E assim, eu vejo por isso porque a minha irmã também é bariátrica e foi quem me impulsionou pra fazer. Minha irmã é 6 anos mais nova que eu. Então, o pontapé veio dela. Porque ela, 6 anos mais nova, ela tava pesando aí 145 quilos. E ela fez o mesmo processo. Por conta de coisas que ela leu. Enfim, ela escolheu a técnica dela. Uma técnica que não foi indicada por Vitor Camusso. Ele orientou a técnica tal, mas ela quis aquela, ele respeita a técnica que o paciente quer e tá tudo bem. Quando ele me orientou, eu já fui orientada e vi a técnica que eu queria e
A minha irmã começou a entrar de cabeça naquele Você qual pré-processo. técnica? Fala aqui. Eu sou bypass. Bypass. A minha irmã entrou todo naquele processo de entender o que que era, como que ia acontecer a cirurgia, o que que podia ser positivo, o que que podia ser negativo, e aquilo Cara, tudo. isso embola muito a E cabeça. a minha irmã teve várias sintomatologias de uma tromboembolia pulmonar. E que me deixou doida aqui em Muriaé, que eu simplesmente fui pra Juiz de Fora no último ônibus que tinha daqui pra lá. Não tinha nada, fez tomografia, fez tudo, pulmão ótimo. Aí quando viu todos os exames que não tinha nada, entendeu que era psique. Era tudo que eu li. Eu tenho um episódio aqui que eu converso com uma psicóloga e vai ter outro episódio que eu vou conversar sobre Ótimo. bariátrica com uma psicóloga também pra parte da bariátrica. Cara, isso tudo influencia. A Muito. nossa cabeça prega peças na gente, não tem jeito. Mas, Rai, como que tá hoje o seu... Ah, pergunta aqui. O quê? Essa pergunta, eu já sei a resposta. Com atividade física, como que tá você e atividade física? Não Nenhuma. tá. Não tá. Não tá, tem 3 meses já. Muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos, uma rotina extensa e é aquilo que eu falei. A gente precisa priorizar. No começo você fazia, não fazia? Sempre eu fui liberada a malhar com 15 dias. Eu lembro E eu que você falou comigo que comecei fazia. com personal, os meus 2 primeiros anos de cirurgia, eu fui a pessoa mais regrada da face da Terra. Eu tive profissionais que me acompanharam, eu tive personal durante todo esse tempo. O estúdio da Grace, né, foi uma pessoa que, assim, a Grace e a Mari mudaram a minha concepção de atividade física. Porque gordo não gosta de atividade física. Não, gosta Não é que gordo não gosta, é porque gordo não aguenta. E outra coisa, fica com E nada é vergonha. adaptável. Fica com vergonha. Mas é verdade, nada é adaptável. Não, e pô, todo corpo tem Os vergonha de comentários, pandemia. claro, gordofobia. E ele sabe que ele vai Acha que tá chegar todo mundo lá. olhando. Isso, ele sabe que ele vai chegar lá, ele vai conseguir fazer 4, 5 séries. Gente, eu já passei por isso. Então eu brinco com os meus amigos assim. Eu tenho lugar de fala pra gordofobia. Porque eu sei o que é, na pele. Entendeu? Você passou por isso. Eu já escutei várias vezes. Nossa, tão linda, mas tão acima do peso. Eu luto com essa menina pra comer. Toda vez eu faço a dieta dela, ela vai, tem muita comida. E eu comi comida, tá? Eu comi arroz, comi creme de milho, comi farofa, eu comi carne. E você sabe o que eu lembro na primeira consulta lá? Você falando, Letícia, eu tenho medo de sair com meu namorado pra comer. Exatamente, gente. Aí depois de uns meses você me manda mensagem. Eu saí com ele, fui acho que numa churrasqueira. Não, foi uma coisa assim, não foi? E eu comi. Lógico que não foi muito, lógico, mas Sim, sim. comeu. Você teve o prazer de sair, sem medo, sem nada disso. E assim, quando eu cheguei pra você, né? Eu cheguei com 1 ano de cirurgia. 1 ano. Tinha 1 ano que eu não comia arroz. Eu sou apaixonada. Era, né? Hoje perdeu um pouco a graça, mas eu como tranquilo. Acho que perdeu um pouco a graça por conta de toda a questão lá de trás. Você passou por, De, você arroz passou por é muito trauma. carboidrato e arroz engorda. Pra que você precisa de arroz? Você precisa de arroz pra nada. Você passou por muito trauma. Então, essa questão do restaurante é muito pertinente, porque assim, você não vai pela comida, porque a comida não te gera atração mais. Você vai pela companhia. Mas aí você entende que você come aí 4 pedaços de alguma coisa que você escolhe, você já tá exausto, você já comeu, você já fica desconfortável, porque o outro ainda tá comendo e você... Só que aí você precisa começar a trabalhar, você precisa começar a entender que como que eu vou comer pra conseguir acompanhar o tempo do meu cônjuge. Então eu vou comer 2 pedacinhos. Aí então, Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, come de novo. Porque a gente dá conta de comer o que essa louca coloca na dieta. 120 gramas de carne, 40... A gente dá conta. Hoje, gente, no começo da bariátrica eu não passo isso tudo, não. Mas hoje ela passa 120 gramas. E tá no muito almoço pouco e ainda. na janta. Não, hoje pior que hoje tá bom pra você, que eu penso que você tá bom. Mas, gente, é muita carne. Vocês não têm noção do que é 120 gramas de carne, não. Num prato, é muita carne. É muita carne, Letícia. Não é nada. É sim. É uma luta. Mas isso é porque ela não quer tomar whey. É por isso que tem que comer Não muito. gosto, Então não E bariátrica é muito pelo fácil, né, gente? Porque a gente tem que vigiar, porque a gente tem que ter profissionais bons. sim, enjoados. E vamos lá, profissionais. É um médico. Sim. Você tem que ter seu médico bom, confiar nele. Aí vai o endócrino, Hoje eu tenho a Letícia, tá, gente? a nutricionista e a psicóloga. E a tem a psicóloga, ajuda. psiquiatra. Tenho Ferdinando. Aí eu tenho tudo. Vou caçar outro médico pra quem não preciso, não. Tá ótimo. Tá tudo ótimo. Esse tá tudo ótimo dela. Daqui a pouco eu já recebo Eu tenho o básico. Você, a Ju e Ferdinando. Hoje tá. Lá atrás você vai precisar disso tudo. É isso que eu brigo enquanto bariátrica. As taxas deu ruim, aí a gente vai voltar no endócrino. Ela tá Endócrino medicada. é no início, Letícia. Depois, se a gente se regrar, se a gente comer do jeitinho que você manda, dá certo. Não, aí normaliza muita coisa. Normaliza tudo, Normaliza a gente muita volta a coisa. viver normal. Eu brinco não. assim, mas é por conta disso daí. Mas o bariátrico precisa desses médicos. Pelo menos uma vez no ano, é verdade. Uma vez no ano eu vou. Depois de um ano, depois de um ano de bariátrica, não, depois de 2 anos, a cada 1 ano você vai só pra manter mesmo. Isso, mas isso era Rayane de antes. Eu já fazia check-up anual. Sempre fiz. Mas
As pessoas precisam entender que precisa dessa equipe. Não, gente, precisa trabalhar na mesma equipe também, não. Não, precisa ser da mesma equipe, não. Você tem que ter, e a gente, como profissionais, se vira pra ter contato com o outro. Só que a gente precisa ter o discernimento de escolher profissionais que pensem numa mesma linha de raciocínio. Não iguais. Não precisa, ninguém é igual também. Exatamente, mas profissionais que, como que eu posso dizer? Que regem... Não vou... Não sei, assim, não sei como que a gente pode falar, mas assim, profissionais que acordam. E outra coisa, que também não se metam no trabalho do outro. Exatamente, Cada um tem seu trabalho. Cada um tem seu trabalho. Você foi hoje no endócrino, ele falou, dieta é com nutricionista. Medicamento é com endócrino, é com o psiquiatra dela, pronto, acabou, cada um no seu quadrado. Ele foi bem claro, eu fui hoje, ele falou assim, os exames estão ok, não tem por que eu te suplementar com nada. E eu já suplementei. Aí a Letícia já chegou e já suplementou. Mas, aí eu peguei a questão da dieta, ele virou e falou assim, dieta é com nutricionista. Na lata. Graças a Deus, eu tenho que conhecer ele, que eu gosto de endócrino assim. Ai, não dou conta, não. Então, assim, ele não prescreveu dieta nem nada. Mas hoje, posso te falar uma coisa? Hoje, os endócrinos daqui de Muriaé não têm passado mais dieta. Que bom, isso é muito bom. Os que eu conheço e que eu trabalho, eu sei que não fazem isso. Mas nutrólogo ainda tem. Infelizmente. E quando eu vejo, eu fico muito assim, eu fico chateada. Porque eu não vou pegar, não vou passar um medicamento, não vou passar uma infusão, nem nada que tá fora do meu alcance. Tem a sua autonomia, né? Aí, ele não estudou pra isso, ele vai lá passar dieta, tirar lá da gavetinha. Toma, não é assim que funciona. Cada um é totalmente individualizado. Exatamente. Você não gosta de whey, aí ele vai te passar whey. Como eles fazem, né? Que a maioria faz. E eu sempre falo, gente, desconfie de um profissional que quando você conversa com um, com dois e com três, tem a mesma conduta pra todos. Desconfia. Corre esse lado. Tá. Hoje, a Rayane de hoje, o que falaria pra Rayane de 3 anos atrás? Você fez a melhor escolha. Ai, que Você está no melhor lugar. Faria de novo. Totalmente. Não mudaria antes. Nada. Assim, mudaria alguns profissionais. Mas... Do começo. Do começo. Mas... Arrependimento... Eu gosto de uns vídeos polêmicos assim, eu acho que isso aí vai dar uma engajada. Eu digo que a Rayane de hoje é totalmente realizada. E eu não digo sobre estereótipo, sobre corpo. Eu digo sobre funcionalidade, sobre liberdade. Porque querendo ou não, o excesso do peso traz limitações. Sim, não só limitações, como os estigmas da sociedade. E a gente, né, principalmente você da área da saúde, né, eu trabalho no hospital cardiológico, a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente entende, poxa, eu tô pregando tanta coisa que eu não estou vivendo. É isso aí. Não, você falou tudo agora. Então, assim, aquilo começa a te incomodar. Aquilo começa a te tirar da zona de conforto. E quando você vai, e quando você consegue fazer com que outras pessoas enxerguem o seu processo, é muito bacana. É muito bacana saber que com o que você fez, com a experiência que você teve, você consegue desmistificar isso. Porque, assim, quando eu falo que eu eu romantizo mesmo a cirurgia. Mas eu não romantizo as dificuldades da cirurgia. Eu nunca disse que foi um mar de rosas pra mim. Não. Todo mundo que conversa comigo, exatamente. Todo mundo que conversa comigo, eu faria de novo. Da mesma forma. Eu sou totalmente a favor hoje. Mas se eu virar pra você e falar assim, não, vai ser fácil, não vai. O início é desafiador, o início a sua mente te sabota o tempo todo que você quer mastigar. Mastigar o quê? Porque você não tem fome. Eu fui ter fome depois de 2 anos de cirurgia. Fome do meu corpo fazer eu entender que meu estômago tava roncando, que eu tava com fome. Mas mastigar. É aquilo que a gente tava falando. Você ainda quer procurar conforto na comida e não consegue comer, você vai se frustrar por causa disso. E assim, a vida da gente gira em torno de comida. Por exemplo, morreu alguém. O que tem no cemitério? Cafezinho, cachorro quente. Menina, não é? Nossa, passei no vestibular, vamos comemorar. Pizza, churrasco. Churrasco. Nossa, tô depressiva, tomei chifre. Comida. Doce. Tô em depressão, não consigo comer porque tomei chifre. Doce. Parei de comer, nossa, voltei, reconciliei. Comi. Você tá falando muito de chifre. Mas a vida da gente gira em torno disso, de comida. Tô muito triste, aí naquele momento tem gente que tá triste, depressivo, não consegue comer nada. E resolveu o problema? Uma pizza e meia inteira. Aí o estômago faz o que é. Entendeu? É isso aí. Não aprender a ter relação com a comida. Porque, assim, o brasileiro em si, a gente é regido por comida. Não tem. Hoje mudou. Hoje tá muito fácil o acesso. Exatamente. Muito, muito fácil. E comidas fáceis, né? Fast food. E são calóricas. Caloria, que a gente fala, caloria? Porque hoje eu aprendi comidas fáceis que não são fast food. Crepioca, rapidinho você faz. Crepioca, você congela, come uma semana aí, proteico, ovo, queijo, maravilha. Gente, quem que é essa menina que eu não tô conhecendo? Mentira. A gente aprende. Não, mas é uma evolução, né? Uma evolução. E
Qual mensagem que você tem aí pra deixar pra quem quer fazer, quem tá pensando em fazer a bariátrica? Esteja disposto a passar pelo processo. Não adianta só querer. Você tem que estar disposto. Você está disposto. E a partir do momento que você entender que você está disposto, você vai fechar os seus ouvidos para todo e qualquer comentário. Porque vai ter muito, vai ter palpiteiro, vai ter não vai só ter de vai tudo. ter comentário negativo. A gente, você não vai receber um a positivo. gente acha que é só mãe que recebe palpite, mas não, você faz qualquer coisa assim. Você não vai ter um comentário positivo. Você vai estragar a sua vida, você vai viver com suplemento a vida toda, bariátrica mata, você vai ser entubada, é muito. Não, gente, intubação salva vidas, tá? A minha família foi contra. Mas sempre, né? A minha da família, maioria das você é famílias. tão bonita, Eu você acho tem doença, que faz dieta. eu acho que é o medo. Sim, é o medo porque criam, né? Estigmas que a bariátrica vai te matar. Mas vamos ser sinceros, teve um período atrás aqui em Muriaé que tava muito carniceiro isso. Sim, teve Nossa, muitos processos, né, desafiadores, inclusive no meu processo, na época, uma semana antes, a menina comigo. Então, mas Entendeu? A gente acontece. Está querendo fazer, quem tem intenção, faça, mas vá sabendo que você vai ter críticas, vá sabendo que quando você tiver aí com 2 semanas, 3 de pós-operada, você vai se olhar e falar assim, que merda eu fiz? Pra que eu fui entrar nisso? Não, porque bate o desespero. Semana passada eu recebi uma mensagem querendo marcar a consulta porque o médico indicou pra começar o tratamento. Aí, uma hora depois, ela falou, Letícia, eu vou ter que desmarcar. Meus pais não querem que eu faça. Porque quando a gente marca uma consulta, eles vão... Aí ela tava com o médico marcado, essa semana também ia levar eles, mas os pais não querem. Não, tem que me ajudar, aquela coisa, tem gente, eu preciso. E outro paciente, essa semana passada, Letícia, hoje eu falo, não faz. Mas eu sei que daqui a um tempo eu vou falar, faz. Mas hoje, pelo que eu tô passando, eu falaria pra não fazer. No início, no início, eu procurei ficar muito silenciada. Pra mim é muito difícil, né, Letícia? No início, eu procurei, assim, falar muito pouco do processo. Por quê? É bom, às vezes. Porque eu me questionava se era aquilo que eu queria estar vivendo. E, gente, eu operei 1º de janeiro, dia de ano. O mundo estava em festa. Eu estava 6 horas da manhã, entrando pro centro cirúrgico. 6 não, porque ele me deixou de castigo algumas horinhas. Eles chegaram dia de ano, né? Curtiu, né? Então, assim, eu quis estar ali. Então, eu falava, eu vou me silenciar porque o início é pauleira. Não dá pra saber se é essa vida que eu vou seguir lá na frente. Então, teve depois, janeiro é um mês de férias, então teve várias confraternizações. E eu me obrigava a ir em todas. E eu me obrigava a abrir minha marmitinha. Aceitem, podem perguntar, tô ótima. Mentira, tava M nenhuma. Mas também não quis me isolar. Porque a maioria dos bariátricos se isolam, né? É muito pior. Aí passou essa fase desafiadora. Aí depois de 2 meses, 3, a vida começa a entrar no eixo. Você começa a entender que uma comidinha amassadinha tá indo boa, você começa a ficar palatável pra certas coisas. Aí você vai pra um aniversário, porque aparece casamento, aparece chá de panela, aparece tudo quando você tá no processo inicial. Tudo aparece. Gente que você nunca imaginava ia casar, faz uma festa aí de não sei quantos milhões. Testar o bariátrico. Entendeu? Aí você vai e você começa a olhar e falar assim, te dá aquela vontade, vai dar aquela vontade do seu olho. Que o seu estômago tá ótimo. Você tá 0 efeitos climáticos, nada. Então você começa a entender que você tem que se forçar, né? Eu preciso, eu tenho que entender que eu não posso comer, mas eu vou ficar aqui pela companhia, pela socialização, aí vai uma aguinha, aí vai um suco, e aí você vai aprendendo a viver. Loucura, né? Até quando você vai aprendendo a comer naquele meio, essas coisas assim. E a gente entende que as coisas vão ficando palatáveis, que a gente vai conseguindo escolher. Mas é um processo. Então eu falo, nunca abra a boca pra murmurar no início. Não abra, não dê conselhos pra ninguém se você tiver no pré-operatório ou no pós-operatório. Não dê. Espera passar aí 3, 4 meses. Você tem certeza que você fez a escolha certa. Porque se eu tivesse ouvido pessoas que eu escutei em pré-operatório, porque eu trabalho dentro do hospital, então assim, eu já vi vários pré-operatórios. Na época eu estava, né? Hoje eu não estou mais, não vejo, mas na época eu via. Então, assim, é só coisa negativa pra você. Como pode, né? É só coisa negativa. E eu falo que pra mim, eu não sei se eu já fui preparada e já fui testando a minha mente que eu poderia viver aquilo. Eu não tomei um analgésico pós-bariátrica. Minto, eu tomei um tramadol quando eu saí do centro cirúrgico 6 horas depois. Só. Mais nada. Os meus 2 anos e meio até hoje, não teve um analgésico para a questão bariátrica. Não existiu. Existiu analgésico para
dor muscular. Agora, pós-bariátrica não teve. Não teve um episódio de hipoglicemia, não teve um episódio de desmaio. Não teve. Gente, mas vamos lá, ela tá individual. Mas também porque eu fui treinada nessa questão do comer, por exemplo, você vai ter que ter isso, vai ter que ter essa barrinha, você leva isso, é aquilo, a questão dos profissionais. O meu cirurgião, ele me deu muitas técnicas, ele me deu muitas situações pra eu me observar. Tanto é que quando eu estava, eu acho até engraçado, no meu retorno com ele de 2 semanas pra tirar o ponto, eu virei pra ele e falei assim, quanto que eu posso voltar a beber coquinha? É a pergunta de cara que eu fiz pra ele. Ele virou e falou pra mim assim, falar pra você que você não pode, eu não vou falar. Por mim, você não voltaria nunca. Por conta do gás, não é por conta do refrigerante. Mas, é porque tem tempo pra com voltar. 6 meses, beleza. Mas coquinha 0. Eu consegui ficar aí 1 ano, né? Mas ela não ficou Por sem terror. coquinha. Eu fiquei 1 ano por terror. Mas quando bateu 6 meses, gente, cravada, eu tomei um copinho. Mas aí eu voltei por conta do terror que eu estava passando. Mas, ó, essa questão é muito individual também, Sim, né? As claro. pessoas têm que só ficar sabendo disso. Eu tô com uma paciente muito... Já tá muito bem, né? Ela já evoluiu pra caramba. Eu tenho um grupo de bariátrica das minhas meninas. Que é muito... tem mais gente que eu tenho que colocar lá que eu tô esquecendo. E ela tá até lá. Ela nem fez 6 meses ainda. Ela quis beber uma cerveja. Eu liberei porque ela está muito bem. É isso. É Muito, individualizado. muito. O processo é individualizado. Então a gente tem que avaliar tudo. A gente analisa tudo. Eu queria que ela esperasse até 6 meses. A gente acaba vendo meio por medo, né? 6 meses. Eu falei, cara, ela tá com 5 meses e meio, já tá pra fazer 6, bebe. Aí ela falou, Letícia, eu bebi uma, já fiquei felizinha. Eu falei, não vou beber, eu não vou abusar, não. Isso, a gente se policia. E ela matou a vontade dela, que era beber uma aquela cerveja. questão que o alimentar, ele é individualizado. Por exemplo, coisas que eu abominava antes. Por exemplo, macarrão. Eu nunca gostei de macarrão. Hoje é meu top 1. Aprendeu a comer. Exatamente. E assim, coisas que antes tinham muito agrado, hoje não... Mas muda o paladar, muda tudo. E é aquela coisa, individualizado, né? O doce, por exemplo, o doce pra minha irmã que fez. Maravilha. A Renata ama. A Renata segue comendo doce no Como Eu não muda tenho muito, atração gente, não nenhuma. tem jeito não. Mas, Rai, estamos chegando no final. Se pudesse, a gente ficava aqui e contava mais. Tem muita coisa ruim, mas tem mais coisa boa. A bariátrica não é ruim. Eu quero, como eu sempre falo aqui nos vídeos, eu quero trazer muito isso, muito assunto, assim. Tirar um pouco desses mitos. Só das coisas ruins, que é libertador. Ô, gente, a gente tá falando que é bom, mas tem gente que não dá certo. Isso Como normal. tudo na vida. Como cirurgia plástica vai ser maravilhoso pra um e não vai ser pra outro. Como uma cirurgia cardíaca vai dar muito certo pra uns e pro outro não vai nem sair da sala de cirurgia. Isso é normal. Processo, é individualizado. Mas, vamos botar, 90% das vezes sempre dá certo a Eu acho bariátrica. 99. Ela quando a gente se enxerga em outra posição de vida. Porque muda a posição de vida. Muda a posição. Quando a gente enxerga, e eu não tô falando só de corpo. Quando a gente enxerga que você vai subir uma escada, você não vai cansar. Quando a gente enxerga que você não vai precisar saber qual poltrona que você vai sentar. Quando você não tem medo de sentar num banco de plástico, coisa mínima, coisas básicas da vida, que ninguém te avisa. Muda. Então não é só ponto negativo. A maioria dos bariátricos relata isso. Sentou no lugar, não coube. Quando você consegue cruzar a perna, gordo não cruza a perna. Não dá. Não dá. Incomoda. É o mínimo, pesa. é o básico. Entendeu? Aí fala assim, nossa, Rayane, você fala com agressividade. Gente, não é agressividade, eu já vivi nesse espaço. E a gente cria manias que você pode ver. Que se você é muito gordo, e as pessoas falam que isso é teoria da minha mente, mas não é. Observa pessoas que eu sei que são bariátricas. E hoje são magras. Gente, é maravilhoso cruzar as pernas. Tudo que a gente vai fazer, todo lugar que a gente tá, que a gente gostava de sentar assim, não. Agora a gente cruza a perna. À toa, comendo, você cruza a perna. Você tá... Qualquer coisa de vida que você vai fazer, sua perna tá cruzada. Porque aquilo... É o mínimo, não é o normal, básico. você nunca fez. Então agora, nossa, vou fazer várias vezes, o tempo todo. Adorei. Então assim, é libertador. Se a gente fala que é muito ruim, não é. É muito bom você chegar na loja e você ter lá 38 peças pra escolher. Levar 10 e dividir o cartão, pagar uma vida. Gordo não. O gordo, ele tem 2 peças. A primeira não vai servir, vai ter que ficar a segunda. Gente, é uma realidade. Eu já vesti 58, 60. Não tem opção. E outra, tem muitas roupas bonitas pra gordo. Não tem o que serve. Você tá falando e, tipo assim, eu nunca peguei pra essa visão. Mas é isso aí mesmo. Mas é porque as pessoas falam assim, nossa, mas tá sendo gordofóbica. Não, tô tendo lugar de fala. Não. Isso não é gordofobia, não. Isso é a realidade, gente. É o estereótipo isso que a gente vive. E eu vejo isso no consultório. Vai perdendo peso, entrar dentro da loja e comprar uma roupa que você não precisa escolher tanto. Você pode pegar aquela roupa e vestir. Que não tem outra. Mas eu tô falando, as pessoas falam, pô, cheguei numa loja, eu não precisei ficar experimentando pra ver se dava. Não, eu consegui pegar e vestir. Esse é o prazer. Então, assim, é igual quando a Thaís Carla tomou tanto hater, né?
nas redes sociais que ela falava sobre o corpo gordo, que a gente tem que respeitar. Mas A gente precisa respeitar. é. E eu respeito numa boa, que eu sempre fui bem resolvida. Só que mesmo sendo bem resolvida, eu sempre tive Mas consciência. o problema dela não era só esse. Ela queria processar Deus e o mundo só porque falava que ela era gorda. Peraí, que não é assim que a banda Eu tinha toca. que ter tido essa inteligência, tá vendo? Não tive. Viu? Aí, hoje, ela tá sendo julgada por isso. Não é porque ela quer emagrecer. Exatamente. E Agora, agora dessa forma, né? Ela tá sendo julgada porque ela botava no mundo terror. como se ela nunca fosse emagrecer, que ela ia viver daquele jeito. Mas ela sumiu, assim, que fez então, esse mas o que, cirurgia. que acontece? Eu também não culpabilizo ela. Também não. Porque ela, com certeza, ela vem de uma rotina, de uma vida que você tá desse tamanho, você não consegue. Você já chegou nesse tamanho é impossível. Resumindo a história, procure profissionais que vão te ajudar, vão te dar a Isso. mão, não vão te crucificar, né? Porque muitos A crucificam, maioria. colocam você como se fosse um nada, e não é assim que funciona. E bariátrica também não é assim. Eu não posso falar nada porque antes eu não gostava da bariátrica, não gostaria de atender, não queria atender. Mudei minha mente porque eu estou trabalhando com profissionais bom. É diferente. Quando a gente tem uma equipe Profissionais, muito boa, é. as coisas funcionam. E hoje, até hoje, eu não peguei paciente de nenhum médico que seja, como a gente tá falando, carniceiro. Não, todos os médicos que eu trabalhei até hoje são médicos conscientes, médicos bons, que estão fazendo um trabalho muito bom. Então, até agora eu não tenho o que reclamar. Lembrando que eu sempre deixo uma aspas, né? Hoje, com 3 anos de cirurgia, meu pensamento é um. E eu falo que o pensamento da gente é moldável. Então, daqui 5, 10, Você pode- pode ser outro. Porque pode vir outras condições. Mas é por culpa da bariátrica? Não. Não, é por culpa do meu eu. Porque eu permiti que isso acontecesse. Tanto é que a gente tá passando por isso, né? Eu já te falei. Tem aí 1 mês e meio, mais ou menos, que eu estou me auto-sabotando todos os dias. Eu tenho certeza disso, eu tenho condição. Não é culpa da bariátrica, não. Não é culpa da bariátrica, não é culpa da Letícia. Letícia me manda mensagem, Letícia me cobra, Letícia vai no meu Instagram. Não, é eu. Sim, é tudo diferente. Muda. Muda É muito. outro CPF. Praticamente. Mas gente, vocês vão ver a foto. Eu vou É outro tá lá no início. que eu Não sou reconhecida na rua. Vou botar a foto aqui de novo. Sim. Tá no comecinho, mas vou botar de novo. Totalmente diferente. Adoro. Ó, que você foi a minha maior realização. Ai, não me faz chorar agora, não. Foi porque, assim, quando você se pega no efeito platô, você enxerga que você operou à toa. E você emagreceu aí 30 quilos, quando era pra você emagrecer 60. E quando eu cheguei na Letícia, eu tinha emagrecido exatamente 32 quilos com 1 ano de cirurgia. Então, assim, Eu lembro direitinho disso. pra mim, dumping, nada disso me assustou. Pra mim, a maior tristeza pra mim foi o efeito platô. Que geralmente a gente sofre com 4, 5 meses, né? É. Eu sofri ele com 4, 5 meses, mas com 1 ano de cirurgia, 1 ano e meio, ele veio pesado. Eu passei, nesse tempo, alguns meses sem descer 1 grama da balança. Eu falo que te achar foi pra mim Como que você me achou? água no deserto. Como que você me achou? Você me falou na época, eu não Eu lembro. te achei num tráfego pago do Instagram. Loucura. Oi, e eu não uso Instagram pra essas coisas. Eu uso Instagram pra coisas inúteis. Léo Dia, sites de fofoca, acompanhar a vida todo dia. E do nada no tráfego pago subiu você. Eu apareci, porque era pra aparecer pra você. E hoje você tá aí com algumas bariatriquinhas que eu te mandei, né? Muitas. Algumas bariatriquinhas. Muitas Pra mim, eu falei que maravilhosas. foi assim, uma agulha no deserto. Que eu falei assim, não, vou tentar. Gente, mandei mensagem pra ela 1 e pouca da manhã. Eu tenho Foi. história no Instagram. Foi. Numa crise de choro desesperadora. Eu já tava dormindo, só fui responder no outro E dia. respondeu no outro dia. E eu falei, essa mulher não vai nem me enxergar, gente. 1h30 da manhã. Eu mandando mensagem, mandei um texto, um podcast, contando toda a minha trajetória. Eu Aqui tenho essa não. mensagem, depois eu te mandar. Eu tenho também, ué. Então, assim, foi o divisor de águas. Foi pra mim. Não, eu fico muito feliz, tá? Fico real. Nossa. E foi onde eu dei uma devolutiva pro meu cirurgião. Até porque meu cirurgião, na 3ª consulta, ele já me liberou, né? Porque ele foi o cirurgião. Ele falou, agora é a equipe monte. E quando eu dei a devolutiva pra ele, ele virou e falou assim, agora você retoma a virada de chave. Ele viu que a outra não tava Ele fazendo não bem. tava dando certo, né? Ele mesmo te falou, eu lembro. Sim. Ele mesmo avisou, né? Muito Eu bom. vi que eu vou chorar. Mas, Rai, gostou? Muito. E é muito bom trazer. levar essa história, né? A sua Sim, história. Falar de Não é igual a todos, mas acho que vai ajudar muitas bariátricas aí Sim. que estão com medo, que não entendem o que estão passando, que estão perdidas, né? E é isso que eu quero. Porque é uma loucura. É uma nova vida. Gente, vão pra Letícia e entrem no grupo. Nosso grupo é ótimo. é maravilhoso. Super maravilhoso. Então, já brigaram comigo que tá muito quieto. O movimento tá lá. Tá parado. Mas, ó, obrigada, tá? Obrigada a você pelo convite. por ter aceitado, assim, por vir, por contar a sua história, por falar um pouquinho. E tem muita coisa a ser contada ainda, porque aqui só foi um pouquinho do que tá acontecendo, foi resumido, né, Rai? Mas eu que agradeço, tá? E eu falo que
eu sempre vou ser grata, né? Por tudo que você fez e segue fazendo por mim. A gente Eu tá falo junto. que enquanto eu puder levar seu nome, precisa quanto eu vou levar. Ai, Porque não é só sobre nutrição, né? É sobre acolhimento, é sobre humanização, Ai, é obrigada. sobre literalmente se colocar no lugar do outro. E eu falo que hoje eu tenho ciência que você sempre faz. Isso não é só comigo. Não, Porque o retorno todo que eu tenho das mundo. outras pessoas que vão é maravilhoso. Eu quero ser acolhida quando eu vou. Então, quando eu vou em um profissional, eu quero ser acolhida. Eu já passei por falta de acolhimento, então isso mexe comigo. Então, vocês não estão ali pra ser julgadas. Vocês estão ali pra ser acolhida, pra entender o que tá passando. E eu também passo por isso. Eu sou uma nutri que eu tô acima do peso. Não sou obesa como vocês tiveram, entendeu? Mas eu Só de você luto. compartilhar isso, né, Eu gente? luto contra o peso na minha vida. Principalmente depois que eu virei mãe. Aí é muita coisa. Então, assim, eu sei o que vocês estão passando. E a gente procurar profissionais reais, né? É. Profissionais que não vivem um mundo Da lua. aquém de um mundo que é nosso, né? E aquilo, gente, procure profissionais que estão de acordo com aquilo que vocês almejam. Isso aí. E principalmente com aquilo que esteja dentro da sua condição financeira. Eu falo muito disso com todo mundo que eu vou quando eu vou falar da Letícia. Eu falo, gente, eu brinco, né, gente? Que a Letícia é nutricionista de pobre. Nutricionista que vai te permitir comer arroz, feijão, verdura, que é a comida básica mas que o Brasil te oferece O hoje. que adianta a gente passar Com ela não uma tem essa de listinha castanha de de castanha? 158 reais o quilo. Vamos não lá. tem. O que adianta? Você não vai manter isso. Entendeu? Não adianta. É caro. É. A gente come uma Nem a gente come picanha. dois. Ela passa carne moitinha, franguinho. Tem que ser sem gordura. A gente vê. Mas, Rai, obrigada. Obrigada mesmo. A gente vai ficando por aqui. Eu fiquei muito feliz de trazer ela nesse bate-papo. Foi gostoso, foi bom, foi. Eu gosto assim, eu gosto de levar esse conhecimento. Então não deixem de curtir, de encaminhar para outro bariátrico, de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal para estar ajudando a Nutri aqui, porque vem muita coisa boa por aí ainda. Obrigada, tá, Rai? Obrigada a você. Um beijo, meu povo.